Começa aqui o São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que busca debater e discutir as perspectivas e as possibilidades do nosso país com personalidades que tenham condições de jogar luz sobre o cenário em que a gente está envolvido hoje em dia. O entrevistado de hoje é o senador por São Paulo, do PSDB, Aloísio Nunes Ferreira. Entre outras coisas, o senador Aloísio Nunes Ferreira foi ministro da Justiça do Brasil. Senador, para onde está caminhando o Brasil? Olha, você sabe que uma das maiores angústias que eu tenho é exatamente responder essa pergunta. Imagino. Porque nós vivemos uma situação em que não apenas o futuro é incerto. O futuro é sempre incerto, né, Paulo? Sim. Mas o passado é incerto também, no caso do Brasil hoje, né? Em que sentido? No sentido, por exemplo, você sabe exatamente qual é o volume de débitos do governo federal, do Tesouro Público Federal em relação aos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o que é relevante para saber o tamanho da dívida pública? Ninguém sabe direito. Não é? Até onde a Lava Jato vai aprofundar suas investigações e o que vai responder em relação àquilo que foi feito no passado? Que parte desse passado continua encoberto ou continuará encoberto? Até que ponto ele vai ser desvendado, com repercussões na área política e também na área econômica? Mas eu pergunto, senador... Então, quer dizer, você está vivendo uma situação em que, digamos assim, existe um momento assim, de saturação da opinião pública em relação ao atual governo. Né? As pesquisas mostram que 70%, aproximadamente isso, dos brasileiros querem ver a presidente Dilma pelas costas, querem impeachment. Né? O governo tem enorme dificuldade em governar, porque não tem ideias, não tem uma agenda, sua base de sustentação é fragmentada, não é? Está ainda muito tolhido na sua ação na área da economia, por exemplo, por problemas que vêm de um passado recente, margem de manobra muito estreita. Não é? Então, ele tem credibilidade zero, no chão. Então, o governo tem muita dificuldade em governar, mas a solução política para a superação do atual governo, seja por ele mesmo, seja por um outro governo, ainda não está posta. Não é? Então, é um momento de muita indefinição do rumo. Eu ia perguntar o seguinte, o senhor menciona que não se sabe muito sobre coisas que aconteceram no passado, que não há transparência, não há certeza, por exemplo, sobre a profundidade que as investigações da Lava Jato poderão alcançar. No entanto, não é fato de que nunca houve tanta transparência nas ações governamentais e tanta fiscalização da sociedade sobre governos como na quadra atual? Não estou dizendo apenas deste governo. Não, eu acho depois isso da também. Constituição de 88. Mas exatamente em função dessa desenvoltura saudável, né? Saudável significa que ela deve ser saudada, das instituições que estão trabalhando, né? Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, e exatamente em razão disso, até onde vão chegar? Veja, o Dirceu foi preso com base no mandado de prisão, que dizia o seguinte, que o Dirceu, José Dirceu, ex-ministro, foi quem instituiu o sistema de corrupção na Petrobras. Ora, eu acho que não foi ele que instituiu, porque por mais poderoso que fosse Dirceu enquanto ministro, a maior influência que ele tivesse sobre o PT, quem o fez ministro? Não é? Quem acompanhou aquilo que ele fazia, ou deixava de fazer, não é mesmo? Quem nomeou todos aqueles diretores que participaram desse processo de saque da Petrobras? Não é? A quem beneficiou politicamente e financeiramente este processo? É claro que não foi só o Dirceu, evidentemente. Na minha opinião, quem instituiu isso foi Lula. E quem manteve esse sistema funcionando, quem nomeou essas pessoas, quem deveria ter acompanhado e coibido aquilo que de ruim estava sendo feito, foi a pessoa que foi a presidente do Conselho de Administração, foi ministro da Energia, foi chefe da Casa Civil, foi presidente da República. Quem se beneficiou politicamente com financiamento ilegal de sua campanha? Agora, revelação deste Pascovitch, se eu não me engano, desses operadores, como se chama, que gerenciam a corrupção, que diz que levou 10 bilhões e 200 milhões de reais de dinheiro sujo
para a sede do Partido dos Trabalhadores para financiar a campanha. Então, até onde isso vai chegar? Isso que eu estou dizendo. Sim, Há incerteza. Mas não há impedimento. Nenhum impedimento. De que isso se investigue, não, isso se chegue aonde se chegar. Isso é um fato positivo. Assim como é fato positivo também, uma nova forma de manifestação política que não está condicionada digamos assim, a nenhum partido político, a nenhum sindicato, nenhuma corporação, que é esse movimento que se verifica hoje da cidadania, mobilizado pela internet, sem nenhum tipo de patrocínio, de gente que sai na rua para dizer, olha, eu quero participar, eu não quero mais viver num país desse jeito. Agora, o senhor mencionou aí a prisão do ex-ministro José Dirceu. Não é um pouco de exagero prender quem já estava preso? Ele não estava preso, só apenas cumprindo, vamos dizer assim, em prisão domiciliar? E o juiz determina. Eu digo isso pela sua experiência como ex-ministro da Justiça, como advogado que é, quer dizer, como quem tem experiência jurídica. Eu, Cartinós, eu penso que houve ali, como você disse, ele já estava preso, ele estava atrapalhando as investigações, ele estava criando, digamos, perturbação na ordem pública, haveria alguma dessas causas que justificam a prisão preventiva? Eu acho que não. Então, no caso do Dirceu, é assistido pelos melhores advogados do Brasil, que haverão de levar isso, já não levaram aos tribunais superiores. Ministro, assim como eu quero dizer a você também o seguinte, diga. Esse negócio de manter o sujeito preso até para arrancar uma delação premiada, eu não gosto, sinceramente não gosto. Entendi. Senador, eu chamei de ministro, já foi, mas senador hoje. Vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos daqui a instantes com a entrevista com o senador Aloysio Nunes Ferreira. Até já. Estamos de volta com o São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que discute as perspectivas e os problemas do nosso país, hoje entrevistando o senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador, eu queria começar pelo seguinte, nesse segundo bloco. A impressão que dá, às vezes, é que a pauta do país está única e exclusivamente em dois pontos. Um primeiro ponto, não sei, pela ordem, vamos dizer assim, a crise econômica que estamos vivendo, né, de desemprego, de retração da economia, aumento da inflação, e a questão das investigações sobre o escândalo da Petrobras. Tem mais coisa além disso? Claro que tem. Evidentemente tem política externa, tem a situação dos serviços públicos, segurança pública, saúde, educação, tem a questão da competitividade, tem a questão da burocracia que sufoca o impulso empreendedor do brasileiro. Você tem uma quantidade enorme de coisas. Mas o Congresso está debruçado sobre isso? Federativo. Paulo, veja bem, primeiro, essa pauta a que você se refere, como pauta obsessiva, né, a crise e a corrupção, é uma pauta inescapável. Não tem como. Né? Se você tem diariamente revelações que decorrem do avanço de investigações e que vão demonstrando cada vez mais não apenas o volume de dinheiro desviado. Então, outro dia, uma pessoa, um tal Hamilton, não sei das quantas, que era um funcionário, digamos assim, de escalão inferior, se dispõe a devolver ele mesmo 70 milhões de reais. São coisas são coisas do arco da velha, que chocam a opinião pública e como você mesmo disse, quer dizer, há um processo inédito, você tem algo acontecendo com muito vigor e com muita determinação por parte dessas instituições que estão funcionando. Então não tem como fugir disso, né? Pelas consequências também que isso tem no sistema político e na economia. A Petrobras responde por 10% dos investimentos no Brasil, a formação de capital fixo no Brasil, 10%. À medida em que a Petrobras encolhe, claro que isso tem um impacto enorme, agravando uma situação que já é grave do ponto de vista da economia. A crise também não tem como deixar de discutir, porque ela está todos os dias nos afetando. O número a economia do ano que vem, esse ano vai crescer no máximo 1,8%, talvez chegue a 2% de crescer, não, vai cair, né? Vai ficar mais deprimido do que está. A inflação subindo, vai passar de 9%, desemprego é mais de 8%. São números estatísticos, mas isso se reflete na vida das pessoas. Eu
digo a você que raramente vivi no passado uma situação em que tem tanta gente que eu conheço, próxima de mim, eu penso que talvez com você deva acontecer a mesma coisa, que esteja passando tanta dificuldade, ou porque perdeu emprego, ou porque a empresa fechou, ou porque não consegue pagar suas dívidas. Não é? Então é um fato real da vida. Soluções para os problemas, elas não podem surgir autonomamente do Congresso, concretamente não podem, porque o nosso sistema é presidencialista. São 28 partidos representados na Câmara dos Deputados, uma enorme fragmentação do mundo político. O presidente da República é quem ocupa o topo do sistema político e que tem instrumentos na sua mão. Ela controla os principais organismos de financiamento, ela tem uma enorme assessoria capaz de formular coisas, ela tem instrumentos legislativos como medida provisória, regime de urgência, enfim, ela tem iniciativa privativa para começar a tramitar projetos de lei, né, que mexe com tributos, que mexe com orçamento, que mexe com atribuições de órgãos públicos. Então, é um regime presidencialista, mas em que os recursos estão muito concentrados na União e você não tem governo. Eu considero que nós estamos vivendo um momento em que não há governo. Não é? A presidente só cuida do ajuste econômico de curto prazo. Então, é claro que o Congresso discute muita coisa, não é? Mas dada a fragmentação política que nós temos hoje, dificilmente essas coisas que o Congresso discute autonomamente, que não depende de iniciativa do presidente da República, tenham alguma consequência prática, se transforma em lei, se transforma em emenda constitucional, se for coisa relevante. Essa iniciativa recente do presidente do Senado, Renan Calheiros, de criar uma pauta, uma chamada Agenda Brasil, com várias propostas, 40 e tantas propostas, pode ser um caminho para sair do impasse que nós estamos vivendo? Olha, o projeto, a pauta Brasil, não sei que nome é, Agenda Brasil, né? Ela começou com 23 itens. Tivemos, agora há poucos dias, uma reunião do presidente do Senado com senadores, os ministros da área econômica. De um dia para o outro saltou de 28 para 43 itens. Quer dizer, é uma coisa inteiramente desfocada. Tem de tudo ali, tudo que você possa imaginar, tudo. Mas não caberia ao Senado Entendeu? ter esse protagonismo de interferir, já que é uma casa que teoricamente cuida dos grandes temas nacionais e uma casa revisora. Né? Todas essas coisas estão sendo tocadas no Congresso. Não tem, por exemplo, ele se refere ali a algumas medidas do ajuste fiscal. Estão lá no Congresso. Né? Apenas você tem um impasse na votação do último item, que é o item que é um projeto de lei da presidente que aumenta a contribuição sobre a folha de pagamento a encargo das empresas. Né? No momento em que as empresas já estão, dada a queda nas vendas, o aumento dos juros, já estão sufocadas. Colocar mais um encargo, nós vamos votar contra, não há consenso sobre isso. Outro projeto que o Congresso está tocando também é uma mudança no ICMS. Objetivo de ir reduzindo, convergindo as alíquotas interestaduais. Diminuindo a guerra fiscal. Para diminuir a guerra fiscal. Só que como não existe, por parte do governo, uma atividade que consista em empurrar, em coordenar, em propor, em cobrar fidelidade aos seus, o que era a proposta de convergir as duas alíquotas interestaduais para uma só, transformou-se em passar de 2 para 5 alíquotas interestaduais. Você compreende? Quer dizer, porque você tem no Congresso também, além da dispersão de interesses partidários, diferenças regionais importantes. Nem tudo aquilo que São Paulo pretende nessa área tributária é acolhido pelos outros estados. A sua expectativa é que, então, essa Agenda Brasil não prospera? Não. Quer dizer, tem propostas, vamos romper com o Mercosul. Ótimo, vamos romper com o Mercosul. Por quê? Eu acho até correto o que ele diz lá, o Renan. Porque o fato de nós termos um compromisso com Argentina, Venezuela, Paraguai e Uruguai de só negociarmos acordos de livre comércio conjuntamente, amarra as nossas mãos. Nós só temos acordo de livre comércio hoje com a Autoridade Palestina, com o Egito, com não sei que outro país. Quer dizer, estamos fora dos grandes acordos
bilaterais com o mundo desenvolvido. É uma proposta. Agora, a própria presidente não aceita isso. Né? Enfim, vamos melhorar o financiamento da saúde. Ótimo, mas como? Mais um tributo? Uma CPMF nova? Não dá. Já não dá mais para aumentar a carga tributária. Enfim, é um conjunto de medidas muito desencontrado. Eu considero, Paulo, que essa proposta que foi preparada pelo presidente Renan, em primeiro lugar, deveria ter sido objeto de um mínimo de consulta no Senado. Né? Nós tivemos Aécio, eu, Serra, Cássio Cunha Lima, tivemos com o presidente do Senado, jantando com ele, alguns dias antes de apresentar essa proposta. Ele não abriu a boca sobre isso. E nós somos, de qualquer maneira, líderes de um partido da oposição, né? Uma força política importante, não disse uma palavra. Provavelmente não conversou sobre isso com outros partidos da base do governo, inclusive com o PT. Né? Aí lança essa agenda sem costurar minimamente. Me parece que nós temos aí, sobretudo, quer dizer, o grande objetivo foi criar um fato político. Ó, tem aqui uma agenda para salvar o Brasil, que é dar um recado, olha, se a Câmara tiver criando muitos problemas para presidente, nós aqui no Senado temos, mal e mal, uma base política para sustentá-lo. Ok, senador. Bem, vamos fazer mais um rápido intervalo e o São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Até já. Estamos de volta com o São Paulo Brasil, o programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, que debate as questões do nosso país. Hoje entrevistando o senador do PSDB, Aloísio Nunes Ferreira. Senador, o senhor deu uma declaração recente que teve bastante repercussão, dizendo o seguinte: quero ver o governo Dilma sangrar até o fim. Não vou nem pedir para o senhor explicar a declaração, ela é autoexplicável. Você sabe que eu não sou um homem cruento. Né? Pois é, agora a pergunta é a seguinte: não era essa a reclamação que o PSDB tinha, num certo sentido, com justa razão, quando, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, o PT se colocava numa oposição intransigente, não abria e assegurava apoio para vários projetos relevantes, a começar pelo Plano Real? Né? Paulo, não claro dá para comparar uma coisa com a outra? Não, essa declaração minha, primeiro ver o contexto que ela foi. Foi uma coisa absolutamente coloquial. Eu estava me referindo a um episódio anterior. Você se lembra quando o presidente Lula houve uma acusação forte contra ele na CPI, se não me engano, do Mensalão, de que a campanha dele teria sido financiada, a conta do Duda Mendonça, publicitário, teria sido paga com dinheiro de corrupção. Naquele momento se cogitou de fazer o impeachment do presidente Lula, né? Que era muito popular na época e não tinha nem essa reprovação que Dilma tem hoje, e a economia estava numa situação muito melhor que hoje. Houve naquele momento gente que disse, não, vamos deixar sangrar, mas não vamos derrubar. Né? Eu não fiz referência a esse episódio. Né? O episódio da presidente Dilma não tem nada a ver com aquele do presidente Lula, porque as condições da Dilma hoje são até muito piores do que a do Lula na época. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: havia a contraposição, derruba presidente, entra com o processo de impeachment já, ou vamos aguentar o governo fazendo o que é possível fazer. Entendeu? Essa era a alternativa. Eu dizia que o impeachment não é algo que não pode ser colocado como uma solução mágica, que ele depende de condições políticas e jurídicas, que se do ponto de vista das condições jurídicas, na minha opinião, estão presentes, do ponto de vista político não estão. E que a nossa função... Só para eu entender, você considera que, do ponto de vista jurídico, tem motivo para fazer o impeachment? É isso que você está dizendo? Eu considero. Podemos já voltar sobre isso. Tá. Então, eu considero que não há ainda condições políticas, 342 votos na Câmara dos Deputados para suspender o mandato dela. Não há. Né? Então, qual é a função da oposição? Sangrar no seguinte sentido: cutucar, criticar, denunciar, tentar segurar o estrago. Essa é a nossa função. Em que pese o efeito que o impeachment pode provocar na normalidade da vida política, porque nunca ele é algo tão tranquilo assim. Não, né? Por isso que eu digo, naquele momento, eu ainda acho hoje que as condições políticas para o impeachment não estão dadas. Então a função da oposição é a função de trabalho constante, paciente, de crítica, de denúncia,
tentar minimizar o estrago de determinadas proposições. Esse é o papel da oposição. Como o PT fez no PSDB? Não, o PT não queria sequer conversa conosco. Nós jamais recusamos a discutir qualquer coisa que seja proposta pelo governo. Nunca. O PSDB nunca. Veja, esse ajuste fiscal, né, que está sendo votado, não houve uma palavra do governo dirigida à oposição no seguinte sentido: olha, nós queremos mandar estes projetos, o que vocês acham disso? Vocês têm alguma sugestão a dar? E nós tínhamos sugestão, temos. Por exemplo, você dificultar o acesso ao seguro-desemprego no momento em que a economia está em retração, que aumenta o desemprego, é um erro. É um erro. Né? Essa desoneração da folha de pagamento, essa reoneração da folha de pagamento, do jeito que foi proposta pelo governo, também, no nosso entender, está errada. No momento em que ela foi proposta, está errada. Há outras medidas que poderiam ser tomadas que redundariam numa economia maior. Este aumento desenfreado da taxa de juros, né, está levando a um aumento do gasto público, porque quando aumenta a taxa de juros, aumenta também a dívida pública, né, que é uma coisa demencial. Então, essa luta desesperada do governo para manter o dólar, para segurar a movimentação do dólar através de compra no mercado futuro de dólares, já levou, neste ano, a um gasto de 57 bilhões de reais. É mais do que todo esse ajuste fiscal poderia poupar. Então, nós tínhamos ideias. O governo jamais apresentou nada. Nós nunca nos recusamos e não nos recusaremos a discutir. Né? Então, vamos deixar claro, não é a nossa posição, não é a posição de intransigência, seja a que custo for. Quer dizer, agora, essa perspectiva indica uma possibilidade de chegarmos à oposição, na sua posição de minoria até as eleições? Quer dizer, sem que haja uma transformação qualquer? Olha, a nossa posição, nós desejamos derrotar o governo e chegar ao governo pelas urnas. O nosso caminho é o caminho da política, da luta política. Não é? Não é o caminho, não há atalho fácil para chegar-se ao poder. Esta é a posição do PSDB como um todo? É a nossa posição. É a nossa posição. Veja, nós propusemos, logo depois das eleições, nós propusemos uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para impugnação de mandato eletivo, que é uma ação que está prevista no Código Eleitoral quando alguém constata que houve abuso do poder econômico e do poder político na eleição. Nós constatamos e denunciamos durante a campanha coisas como, por exemplo, a utilização dos Correios em benefício da candidatura Dilma Rousseff. Entramos na Justiça, logo depois das eleições. Se o Tribunal Superior Eleitoral considera procedente a nossa ação, o mandato de ambos, Dilma e Michel Temer, é impugnado. Isso aconteceu já várias vezes com governadores, prefeitos, etc. Está na lei eleitoral. De lá para cá, nós não tivemos nenhuma iniciativa no sentido de tocar essa ação. Está no tribunal. Os indícios que, na época, nós detectávamos e que estão na nossa petição se tornaram ainda mais robustos com as revelações da Operação Lava Jato. Né? Mas está lá no Tribunal Superior Eleitoral uma ação que nós propusemos logo depois das eleições, ainda antes da posse da presidente Dilma. Então nós não queremos, isso não é uma opção tática nossa, está lá. É um direito de quem disputa a eleição de recorrer ao tribunal que tem como atribuição fiscalizar, é uma atitude que cabe ao cidadão que tem esse direito. Bom, no caso do impeachment, nós não propusemos, o PSDB não tomou a iniciativa de propor impeachment. Existem vários, aliás, pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Né? Se, porventura, um desses pedidos tiver sequência, o presidente da Câmara constituir uma comissão para analisar esse pedido e depois submeter o estudo dessa comissão ao plenário, nós participaremos, evidentemente. Né? Mas não é o nosso objetivo tático, o impeachment. Nós não queremos colocar todas as nossas fichas políticas
num processo que em grande parte não depende de nós, depende do PMDB. Do PMDB se acertar. Não haverá impeachment se o PMDB não se entender em torno de uma substituição eventual da presidente Dilma pelo vice Michel Temer. E aparentemente não, e realmente o PMDB não está entendido nessa direção. O que nós queremos como partido político? Queremos que as investigações prossigam, sem nenhum embaraço. Queremos nos organizar, nos preparar, disputando eleições municipais, atuando no Congresso, fazendo bons governos, para 2018 chegarmos em condições de ganhar a eleição. É isso que nós queremos. É luta política, sem atalhos. Muito bem. Vamos fazer então mais um rápido intervalo e São Paulo Brasil volta já já. São Paulo Brasil é um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo que debate e discute as perspectivas e as possibilidades do nosso país, hoje entrevistando o senador pelo PSDB, Aloísio Nunes Ferreira. Senador, o senhor apresentou um projeto relativo à questão da maioridade penal, um tema que está em debate, não foi ainda modificada a situação. Para quem conhece a sua trajetória, algumas pessoas acham estranha a sua posição de defender a redução da maioridade penal. Né? Por quê? Seguinte, o direito brasileiro já reconhece que a partir dos 16 anos, o adolescente tem condições de assumir responsabilidade. Sim, pode até votar para presidente. Não só votar para presidente, mas o testemunho dele é válido em juízo. Sim. Né? Ele pode ser emancipado, ele pode se casar, ele pode fazer testamento. Enfim, o direito reconhece uma realidade que a partir de 16 anos a pessoa pode medir as consequências dos seus atos. Né? Agora, na esfera penal, existe o pressuposto de que antes de 18 anos as pessoas não têm condição de assumir responsabilidade. Eu considero que esse pressuposto não pode ser absoluto. Ele não está vinculado à Constituição? Ele não está vinculado à Constituição, por causa da pré-pétrea? Não, nada. É um texto da Constituição. Um texto da Constituição. Uma emenda constitucional resolve. Então, eu estou propondo o seguinte: a regra geral dos 18 anos eu mantenho, né, para aplicação da lei penal. Mas em determinadas circunstâncias de crimes hediondos, de crimes com reincidência em crimes violentos. Né? Crime hediondo é crime como assassinato, homicídio doloso, homicídio qualificado, homicídio, estupro de vulnerável, né? Latrocínio, são coisas graves. Né? Nesses casos, o juiz que está examinando aquele ato infracional cometido por alguém acima de 16 anos, o juiz pode instaurar um processo, sempre a pedido do promotor que está atuando na vara da infância e do adolescente, instaurar um processo para verificar se aquela pessoa, aquele adolescente, tem condições de entender o que estava fazendo e assumir suas responsabilidades. É um procedimento vai ouvir especialistas, vai examinar os antecedentes, terá, claro, o adolescente um defensor. Né? Se concluir, a partir desse procedimento, que este jovem ou esta jovem pode assumir suas responsabilidades, o juiz então aplica a lei penal e, caso seja condenado, ele vai cumprir pena num presídio separado dos adultos. Qual é a vantagem? A vantagem é fazer com que a um crime grave corresponda uma sanção também pesada. Hoje, veja, Brasília recentemente, coisa de 2 anos atrás, um jovem, nas vésperas de fazer 18 anos, convidou a namorada para passear, entendeu? E no meio do passeio tirou o revólver, deu um tiro na cara dela, matou. E filmou a execução da moça no iPhone. Colocou nas redes sociais, dizendo, olha, comigo é assim, estava me corneando, não sei o que e tal. Esse é o rapaz, na véspera de fazer 18 anos. Muito bem, o que acontece? Ele foi julgado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, no máximo pegará 3 anos de internação, no máximo, né? Porque essa decisão do juiz de internar é revista a cada 6 meses. E quando sair está com a ficha limpinha, pode ser empregado numa creche. Isso não é correto. Entendi. É preciso que haja um tipo de sanção que corresponda à gravidade do delito.
Esse tipo de argumento que o senhor apresenta tem duas oposições que eu aqui apresento. De um lado, aqueles que dizem que isso vai aumentar muito o número de infratores menores e criminosos menores que vão ir para as cadeias, que são escolas do crime. E do outro, o contrário, que diz que o percentual de crimes que está inscrito nesse índice é tão pequeno que não teria consequência e que levaria essa atitude a ser apenas uma brecha para afetar a questão central do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é o melhor reformar esse estatuto, como alguns defendem? Houve até uma mudança, Sim, recentemente aprovada pelo Senado, aumentando, a iniciativa do Serra, aumentando esse tempo máximo de internação de 3 anos para 10 anos. Né? Acontece que esse tempo de internação é o máximo. A cada 6 meses, o juiz, quando interna, manda internar um garoto dele, ele diz internar por 3 anos ou por, se o projeto do Serra for aprovado, para 5 ou 6. Ele está sujeito a pena de internação. E a cada 6 meses se faz uma avaliação do comportamento da pessoa e se achar, se a direção da instituição achar que está bem, o juiz manda soltar. Então, eu acho que em determinados casos, Marcão, é muito leve para a gravidade dos fatos. Acho que determinadas pessoas revelam a tal periculosidade que precisam efetivamente receber uma penalidade maior, mais rigorosa. Eu acho isso. Acho que é uma questão, não é uma questão estatística. É só 1% dos homicídios. Em primeiro lugar, alguém sabe quantos homicídios se praticam no Brasil? O grau de apuração de responsabilidades em caso de homicídio no Brasil, em São Paulo, que tem a melhor polícia do Brasil, chega a 10%. Então, como é que você pode dizer? E se for 1% apenas, é muita coisa. Sabe? Quer dizer, eu acho que há um crime grave, como esse que eu descrevi, tem que haver uma punição igualmente pesada e grave. um outro assunto. Até para dissuadir as pessoas de terem esse comportamento. O senhor é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e tem sido um crítico feroz do governo da Venezuela, do atual governo, e considera que as posições que o Brasil adota em relação a esse governo são, digamos, lenientes. É isso? Não. O que tem que ser feito e qual é a sua crítica? O Brasil é membro, assim como a Venezuela, do Mercosul, além de ser membro da OEA. Ambas as organizações têm a chamada cláusula democrática. Quer dizer, não pode permanecer na organização um partido que afronta os princípios básicos da democracia. Né? Liberdade de expressão, eleições livres, aquilo que a gente sabe que é, liberdade de imprensa, né? Judiciário independente. Se um país afronta essas condições, quebra essas regras, ele está sujeito a ser posto para fora, sofre sanções. Né? A Venezuela, no meu entender, afrontou de uma maneira descarada várias dessas regras. Muitos opositores estão presos, a repressão é muito pesada em relação a quem se opõe ao regime, a imprensa está sufocada, o judiciário obedece às ordens do governo. Uma deputada ainda recentemente, Maria Corina Machado, o mandato dela foi cassado em uma única sessão, ela foi espancada dentro do plenário da Assembleia Nacional, nós até convidamos para vir ao Brasil. Então, está na cara que eles não estão respeitando as liberdades democráticas. O que o Brasil tem que fazer é, como membro do Mercosul, e como um país que tem na sua Constituição o princípio do respeito aos direitos humanos, como um dos princípios que devem reger a sua atuação internacional, e dizer, Venezuela, olha aqui, nós não vamos mais aceitar isso. Se continuar assim, você vai sair do Mercosul. Não é? Não só por uma questão, Marcon, de respeito a um princípio que eu acho que é fundamental, assim como você acha, que é a dignidade humana, mas porque também a Venezuela é um vizinho com o qual nós temos fronteira no Amazonas, no Amapá, onde nós temos fronteira problemática. É um país onde nós temos, as empresas brasileiras têm investimentos importantes. É um país que está ameaçado hoje por uma crise humanitária grave, que poderá ter consequências de um fluxo migratório descontrolado para o Brasil. Enfim, também a estabilidade na Venezuela, que só pode ser encontrada hoje na realização de eleições limpas e livres, é para nós importante. O Brasil é importante. E o Brasil agora, já que a Venezuela marcou eleições, tinha que exigir cumprimento de um compromisso de ter observadores acompanhando todo o processo eleitoral, para garantir a lisura do pleito. Vamos então
para mais um rápido intervalo, senadores. Já voltamos já com São Paulo, Brasil. Este é o São Paulo Brasil, programa da Câmara Municipal de São Paulo, TV Câmara Municipal de São Paulo, que discute e debate as perspectivas do país, os nossos problemas com figuras do nosso cenário político bastante plural. Hoje o senador do PSDB, Aloísio Nunes Ferreira, é o nosso entrevistado. Senador, eu queria falar um pouco da sua trajetória política. A sua ação política começa no movimento estudantil, não é isso? Isso. Quando eu entrei na Faculdade de Direito em 63 e na Faculdade de Filosofia em 64. Em 64. E aí o golpe faz o quê com a sua trajetória? Quando entrei na Faculdade de Direito em 63, eu já me interessei muito por aquela efervescência que havia no Brasil, reformas de base, um conflito grande entre os que apoiavam o Jango e os que eram contra, enfim. Parece um pouco com o que a gente está vivendo, não? Não, naquela época o Brasil estava dividido em relação ao governo Jango. Sim. O Ibope, pouco antes da queda do Jango, dava ele bem, né? Bem. Hoje o Brasil está, na sua grande maioria, os brasileiros estão contra a presidente Dilma, estão rejeitando a presidente Dilma. Então é diferente. É claro que havia na época a Guerra Fria. Sim, outro cenário. Bom, eu entro no movimento estudantil e depois do golpe eu me filio ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, e ao mesmo tempo ao MDB, não é? Que era um partido legal. Sim. E participei desses dois partidos. Em determinado momento eu rompi com o PCB e aderi a uma linha de extrema esquerda dentro do PCB, de luta armada. Depois voltei para o PCB e para o MDB. Sim, depois de um período de autoexílio, né? Um período de autoexílio não, porque eu fui condenado, né? Ah, foi condenado? Fui condenado. Quer dizer, mas saiu clandestinamente? Não, eu consegui sair. Naquela época, foi antes do ato 5. Tinha o habeas corpus ainda? Tinha habeas corpus, foi antes do ato 5, sabe? Então, eu recebi o aviso da minha advogada, na época chamava-se Anina Carvalho. A Anina me disse: Aloísio, cai fora que vai ter um pedido de prisão preventiva contra você, nos inquéritos que havia por conta do movimento estudantil. Eu rapidamente vendi um Fusca que eu tinha e tal, e fui embora. Aliás, a prisão preventiva foi decretada no dia seguinte da minha saída. Sim. Né? Aí eu acabei sendo condenado a 3 anos de reclusão. E aí volta com anistia? Volto com anistia, voltei a me integrar na vida política, prestei concurso aqui para entrar na Procuradoria-Geral do Estado, eu sou procurador, hoje aposentado, e ao mesmo tempo militando na política. Me elegi deputado estadual em 82, no MDB, no PMDB. No meu tempo de MDB aqui, participei de um movimento que você retrata no seu livro, Brado Retumbante, foi a Frente Ampla. Sim. Aquele comício de São Bernardo? De Santo André. Santo André. Eu participei daquele comício, estava lá, discursei, ao lado do Lacerda, imagina. Bom, e aí começou uma carreira política, na qual estou até hoje. O que mudou na política de lá para cá? Basicamente isso. Esse para mim foi a grande coisa, sabe? Claro que o Brasil hoje tem problemas, tem crise, tudo isso. O Brasil melhorou muito do ponto de vista da sua produção, da sua eficiência. A sociedade brasileira é uma sociedade mais livre, não é? Não só porque antigamente os telefones eram de disco, hoje são. Sim. Hoje nós temos telefone de celular, mas houve um progresso material notável no Brasil, né? Com muita desigualdade, mas progrediu. Houve um crescimento também de quem estava mais embaixo, um movimento ascensional. Que tem a ver com o governo Lula? Tem a ver com a Constituinte, basicamente. Né? Basicamente com a Constituinte, que estendeu a todos os beneficiários que unificou o salário mínimo. Havia uma grande reivindicação, antes do golpe, de unificação do salário mínimo em todo o território nacional. Unificação do mínimo, a correção de todos os benefícios da Previdência Social pelo mínimo, a extensão da Previdência para os trabalhadores rurais, né, inclusive para aqueles que não tinham contribuído. E a prática adotada desde o início do governo Fernando Henrique de correção do salário mínimo acima da inflação, aumento real. Né? Isso foi Mas não há uma discrepância, não houve maiores aumentos no governo Lula? Não, pelo contrário. Se você pegar o governo Fernando Henrique, o aumento real do mínimo foi ligeiramente superior ao aqueles ocorridos no governo Lula. Entendeu?
mais ou menos pau a pau, mas o Fernando Henrique um pouquinho mais. Foi o fim da inflação, a estabilidade, que é uma coisa do Plano Real, que é um negócio do Fernando Henrique. Então, isso levou realmente a uma melhoria. O que é que está faltando? Está faltando produtividade, produção. A indústria brasileira está sendo sucateada. Eu acho que a coisa mais grave que ocorreu nesse governo do PT, que foi inaugurado por um ex-metalúrgico, foi exatamente o sucateamento da indústria. Não é? Precisamos ter uma educação de qualidade, basicamente isso. E aí todos nós somos, os governos que se sucederam, têm culpa no cartório. Eu acho que houve uma mudança importante no governo Fernando Henrique, que foi a adoção do Fundef, que permitiu, digamos, ter um aumento, uma previsibilidade maior de recursos para a educação básica. O Lula aprimorou isso, fez lá o Fundef, ampliou o âmbito do Fundef, mas basicamente a educação ainda é uma coisa lastimável no Brasil. Pátria educadora, você imagina. Imagina se não fosse. Vamos para mais um rápido intervalo. Em São Paulo, Brasil, volta já já. Estamos de volta com São Paulo Brasil, programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, que entrevista personalidades da vida política, da economia, do pensamento brasileiro, para tentar traçar um painel do momento em que a gente vive, as perspectivas desse país. No programa de hoje, o entrevistado é o senador do PSDB por São Paulo, Aloísio Nunes Ferreira. Senador, vamos fazer um exercício aqui de futurologia. Às vezes a gente fala tanto dos momentos do presente, da crise que a gente está vivendo, das circunstâncias. O jornalismo particularmente vive em torno disso e acaba não prevendo, ou pelo menos não pensando o que vai ser o dia de amanhã. Na sua visão, o que o senhor acha que... Eu já fiz essa pergunta no primeiro momento do programa, volto a ela aqui no último bloco. Qual é a perspectiva de futuro do país? É otimista? Dá para ser otimista? É o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Né? É claro que o Brasil é um país que tem tudo para dar certo. Já deu certo em muitos sentidos. Nos referimos agora há pouco à democracia, ao funcionamento das instituições. Você, como eu, vivemos o período da ditadura e parecia uma coisa muito longínqua. Nós estamos vivendo essa situação nova na plenitude. Né? O Brasil tem uma estrutura industrial razoavelmente complexa, que está sendo desmontada, mas se você tiver oportunidades de investimentos, tiver segurança jurídica, tiver uma política externa que abra mercados, nós temos plena condição de retomarmos. Nós temos uma senhora agroindústria, uma agricultura pujante, produtiva. Né? Enfim, é um país enorme, né? Que se você tiver oportunidade para investimentos, os investimentos virão. Se tiver segurança, virão. Veja as concessões. Aqui em São Paulo, no governo do Serra, no governo estadual, né? Nós fizemos concessões de rodovias, principais rodovias do Estado, que ainda não tinham sido concedidas, um processo limpo que gerou caixa para o governo para tocar um enorme programa de vicinais e fazer o Rodoanel Sul. Né? Por quê? Porque era um processo limpo, transparente, nós não quisemos tabelar o lucro daqueles que queriam investir. Né? Tivemos limites para, para a tarifa, mas dentro do razoável, e conseguimos o êxito. Por que não podemos fazer isso no Brasil? Porque ninguém sabe direito o que vai acontecer. A presidente Dilma fez intervenções atabalhoadas na economia, vide o setor elétrico, deixa as pessoas com a pulga atrás da orelha. As agências reguladoras, que deveriam velar pela lisura das concessões, cumprimento dos contratos, estão aí todas entregues, suas diretorias, a partidos políticos, a líderes políticos da base do governo, sem preocupação com a qualificação. Então, se nós acertarmos institucionalmente o Brasil, né, legislação, burocracia, segurança jurídica, nomeação de gente decente nos cargos de controle, eu não tenho dúvida que os investimentos fluirão novamente. Né?
Eu me lembro que quando, nas eleições, durante a campanha eleitoral, bastava as pesquisas darem uma perspectiva de vitória da oposição, que a Bolsa melhorava. Né? Porque sabia que esse tipo de gestão da economia levada a efeito pelo PT, especialmente a partir da segunda metade do segundo governo Lula, não deu certo. Né? Não deu certo. Gastança, irresponsabilidade, intervencionismo. E a perspectiva da candidata Dilma Rousseff perder a eleição animava a Bolsa. Essa turma vai embora, vai entrar uma gente nova. Então, a política, ela tem uma enorme influência sobre essas expectativas. Se nós acertarmos política e institucionalmente, eu tenho certeza de que as coisas vão melhorar na economia e na perspectiva de vida do brasileiro. É difícil ser político nos dias de hoje, ser um parlamentar, no sentido de o que a opinião pública pensa? Bom, eu sou parlamentar porque eu quero, porque eu tive voto para isso. Essa é a minha vocação. Agora, nós temos hoje um movimento de opinião pública que é muito difícil de você captar pelas instituições políticas. Né? Há um certo niilismo na ideia de que, olha, todo mundo é igual, entendeu? Um certo, eles estão aí, mas os outros também estão. Quer dizer, você tem uma descrença até justificada que às vezes torna essa vida nossa difícil, porque você acaba ficando sob suspeição. Agora tem coisas também que me angustiam, porque há determinadas questões para as quais eu não tenho resposta. Por exemplo? Por exemplo, essa pergunta que você me falou, o que vai acontecer no Brasil daqui a 2 dias, 3 dias? Eu não sei. Não é? Você tem um movimento enorme pelo impeachment da presidente Dilma. Mas será que o impeachment, com todo digamos assim, o processo complicado que a sua tramitação suscita, levanta, não vai complicar ainda mais a situação? Há uma alternativa montada, como havia na época do Collor, porque o Collor só caiu, em primeiro lugar, porque a hiperinflação voltou. Em segundo lugar, caiu porque estruturou-se em torno do vice-presidente, Itamar, toda uma rede de proteção com a participação de todos, inclusive do PT. A Erundina fazia parte do governo Itamar, foi expulsa por isso, mas a coisa muito... Hoje você não tem isso, você tem uma fragmentação de expectativas, de opiniões, e não tem uma alternativa visível à situação de hoje. De tal forma que muita gente, inclusive eu digo, puxa, será que não vale a pena apostar todas as fichas no impeachment? Né? Esse é o pensamento até do nosso partido, que acha que é preciso caminhar com muita prudência para isso. Né? Enfim, uma situação desafiadora. Eu tenho no Senado um trabalho que não se limita a negócio de crise, impeachment. Eu trabalho na Comissão de Justiça, eu sou o relator agora de uma lei importante sobre proteção de dados pessoais. Sim. A questão dos estrangeiros também, né? Tem o estatuto, migração. A nova lei da imigração, né, para que o Brasil tenha condições de acolher e de dar documentação, de dar assistência social ao fluxo de imigrantes que vêm, que estão vivendo hoje uma existência clandestina. Né? É preciso reformar as leis penais, eu estou profundamente empenhado nisso, frustrado porque o projeto de Código Penal novo que nós propusemos, a gente não consegue votar, porque não há vontade política predominante nisso no Senado. Quer dizer, serviço tem? Serviço tem. Né? Agora, todo esse serviço que eu faço, eu me empenho muito, eu estou lá de segunda a sexta, né? Tudo isso se perde diante do volume, da gravidade dos fatos da atualidade. Você se referiu no início da nossa conversa. Lava Jato, denúncias e o tamanho da crise. Senador, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por estar aqui na Câmara Municipal de São Paulo, no São Paulo Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado e até mais.